Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse trimestre, nós estamos estudando o movimento pentecostal. E hoje, a lição de número 10, do dia 9 de março de 2025, nós vamos tratar os movimentos pentecostal. Já falamos na aula passada do movimento pentecostal no Brasil e do neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Se podemos dizer que uma das coisas que marcou o século XX foi o grande movimento pentecostal, começando, claro, na Azusa Street, mas antes da Azusa também mencionamos outros, e o que aconteceu também no Brasil, em 100 anos, como a fé pentecostal se expandiu e o neopentecostalismo. Então, hoje vamos tratar texto áureo. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Atos, capítulo 16, verso de número 5, onde lemos assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E é isso que temos visto no movimento pentecostal e neopentecostal no Brasil. Qual é a verdade aplicada? A verdade aplicada a esse texto é que nós devemos permanecer fiéis às Escrituras, para não sermos influenciados por modismos teológicos, nem arrastados por qualquer vento de doutrina, como vemos às vezes nos movimentos neopentecostal. É cada coisa estranha, não é? Eles vão achar coisas do arco da velha lá. Então, vamos abordar isso em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 4. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que texto maravilhoso, não é? Nessa lição, nós vamos então abordar os 3 pontos, normalmente, a introdução. Vamos falar dos alicerces do movimento pentecostal, as marcas do pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo brasileiro. E depois, claro, concluiremos, né? Falando da introdução da nossa lição, nós estamos num tempo de muitos modismos. Modismo é aquela moda que vem, aparece e depois desaparece, não é? Em relação às práticas pentecostais. E é preciso ter em mente quais são os alicerces do movimento pentecostal, como vimos em Atos capítulo 2, o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Esse é o alicerce. Assim, nessa lição, nós vamos falar de algumas características do pentecostalismo clássico e vamos fazer uma comparação com o neopentecostalismo brasileiro. Neo já está falando novo, né? Pentecostalismo, onde surgem alguns modismos, já não das línguas estranhas, mas outras coisas bem estranhas também. Falemos dos alicerces do movimento pentecostal. Após a ascensão de nosso Senhor Jesus, seus discípulos oraram e aguardaram a descida do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 2, até que se cumpriu o que já havia sido profetizado nos tempos do Antigo Testamento e anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo.
A igreja, quando nós falamos a igreja, estamos falando da igreja primitiva, iniciou suas atividades movidas pelo poder do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos de história, nós somos impulsionados pelo relato bíblico de milhões de discípulos de Cristo que têm buscado a experiência e a prática pentecostal. O nosso ponto de partida aqui é que nós devemos considerar a pureza da doutrina. E nesse tópico aí para experiência e prática pentecostal, nós temos 3 características da igreja primitiva, que após o ocorrido no dia de Pentecoste, devemos estar alicerçados no autêntico pentecostalismo. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42, que cremos que aqui temos a base, o fundamento, não é, da fé pentecostal. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aí, é preciso perseverar, e principalmente na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e comunhão aqui pode ser o partir do pão, não é? E nas orações. Então, essas são a base. O movimento pentecostal nasceu alicerçado nessa base aqui, ó. Doutrina dos apóstolos, primeiro. Depois, comunhão e partir do pão e nas orações. Vamos então falar dessa doutrina dos apóstolos. Ao narrar o início da igreja, o evangelista Lucas registrou que os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos 2:42. Entre os ensinamentos dos apóstolos, podemos ver também a preocupação com os falsos mestres. Paulo menciona isso em Romanos 16, 17 e 18, João também nas suas epístolas, Pedro, Tiago, todos eles, ao escrever essas epístolas, estavam preocupados, né, com a igreja, ou pelo menos tentando guardar a igreja dos falsos mestres. Olha só, vamos ler Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. E rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Infelizmente, há pessoas que promovem dissensões contra a doutrina, não servem ao Senhor Jesus, mas servem ao seu próprio ventre. Vamos ver outra advertência de Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Diz assim: não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem. Podemos ler o 22 também. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Cuidado com o mal, e não só com o mal, até com a aparência do mal, nós devemos ter cuidado. Vamos ler também 1 Timóteo 6, versos 3 ao 5. Assim, se alguém ensina outra doutrina, e não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e que como a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Tá vendo? Aí vemos nesses textos como eles se preocupavam para que os crentes não se apartassem da doutrina.
E também vemos aqui, como em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21, a ênfase na importância dos dons espirituais, na edificação da igreja, Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 7 a 11, a manifestação do Espírito e a menção dos dons, 1 Coríntios 14, 12, 1 Pedro 4, 10 e 11, são tudo textos que enfatizam que na unidade do crente, no crescimento, no cuidado mútuo do corpo de Cristo, esses dons devem se manifestar para a edificação da igreja. Portanto, o movimento pentecostal clássico alicerça-se nesses fundamentos. Então, o movimento pentecostal também nasceu alicerçado na comunhão, que é o segundo ponto de Atos 2, 42. Falamos da doutrina, que são os ensinamentos do Senhor Jesus. Agora vamos ao movimento na comunhão. O movimento, como dissemos, nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos, o qual ainda procura manter hoje, seguindo o modelo de culto, de ensinamentos que caracterizavam a igreja primitiva. Hebreus 10, 24 e 25 diz que nós não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Congregar faz bem. Congregar, nós compartilhamos nossas experiências, oramos uns pelos outros, adoramos a Deus juntos, somos edificados, somos estimulados pela manifestação de dons espirituais e saímos com a nossa fé fortificada. Que vemos na história da igreja primitiva, vemos fortes traços de uma comunhão verdadeira. Esse padrão nos foi deixado por aqueles desbravadores do Evangelho, como resultado da operação do Espírito Santo, pois ele opera a inclusão do nascido de novo no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Falemos também da unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve estar unido. Vemos isso em Efésios, capítulo 4, verso 3 ao capítulo 4, verso 3 e 4, dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha aí a importância da unidade, da comunhão da igreja. E nós somos chamados a viver em comunhão com nossos irmãos, assim como os primeiros cristãos viviam segundo a mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo propósito. Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E, finalmente, vamos ao movimento pentecostal, que nasceu na comunhão, engloba também o partir do pão. Mas o terceiro ponto é na oração. A orar é importante. Não é? Temos que ter doutrina, ensinamento da palavra, mas devemos orar. A Assembleia de Deus surgiu como tendo como base os princípios da oração do movimento pentecostal. De acordo com o capítulo 2 de Atos, a igreja primitiva nos ensina que a oração é uma das coisas mais importantes na vida da igreja de Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, lemos assim, tanto na vida da igreja como na nossa vida pessoal. Ó, Filipenses 4, 6, diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, devemos gozar dessa comunhão, da oração, da súplica com ação de graças. Dizemos em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, lemos as três palavras, orai sem cessar. Portanto, devemos orar. Entender os pontos fortes do pentecostalismo primitivo
é uma vida pautada em oração. A igreja perseverava em oração. Lucas registra que a igreja orava pedindo a direção de Deus, Atos 1:24, e até consagrava pessoas para o serviço mediante a oração, Atos 6:6, Atos 13:1-3, jejum, oração, no caso de Atos 13:1-3, Atos 14:2. Então encontramos Paulo em reunião com pastores, orando, se despedindo deles, orando de joelhos. Assim temos o exemplo Pedro, João, subindo ao templo para orar, Atos 3:1. Então o pentecostalismo é marcado, os alicerces do pentecostalismo é a doutrina dos apóstolos, que são os ensinamentos do Senhor Jesus, a comunhão, o congregar, estar unidos, a unidade da igreja, e a oração. Esses são a base. O movimento, então, pentecostal nasce alicerçado nesses princípios da igreja primitiva. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, quer dizer, a ceia, a comunhão, e a oração. Vamos agora às marcas do pentecostalismo clássico, que é o ponto 2. O pentecostalismo clássico tem 3 marcas distintas, considerado o registro bíblico em Atos. O início do movimento pentecostal no Brasil reflete sobre isso, a possibilidade de compreensão adequada dos termos pentecostal e pentecostalismo, que tem sido usado para descrever os movimentos e as denominações cujos ensinamentos e práticas estão nas raízes teológicas do pentecostalismo prático. Algumas têm se distanciado bastante dessas raízes. Então vamos entender. Primeiro, um movimento que não desiste de proclamar as boas novas. O pentecostalismo clássico, que marca, é exatamente pregar o evangelho. Destacamos aqui a ordem de Jesus, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós não deixamos de pregar o evangelho, nem de fazer batismo. Os missionários fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wing, ensinaram sobre a importância de proclamar a salvação, de batizar as pessoas. Eles difundiram esse princípio com grande convicção. É isso que faz a igreja crescer. Crescer é pregar o evangelho, é trazer novos convertidos, é fazer de cada crente um pregador e um ganhador de alma. Esse princípio é o princípio da convicção, que as Assembleias de Deus se espalharam e cresceram por todas as capitais do Brasil em um curto espaço de tempo, por meio da proclamação das boas novas de Cristo. Hoje nós temos a mídia, temos canais de YouTube, temos rádio, temos televisão, mas o importante é realmente pregar e anunciar o evangelho para que as pessoas se convertam, não é? Paulo diz em Romanos, como eles crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O Senhor nos envia a pregar as boas novas. Então, a primeira é a pregação do evangelho. Segundo ponto do pentecostalismo clássico, a constante busca pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais. O Espírito Santo é a chave da vida sobrenatural. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Portanto, ser crente não é apenas professar um credo, mas é ter, sim, experiência sobrenatural com Deus. Enchendo os crentes, batizando-os, anunciou o Senhor Jesus. Lucas 24:49, Atos 1:5. A partir daquele momento, em diferentes lugares, circunstâncias, encontramos o testemunho de indivíduos, de comunidades que experimentaram o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas. Para o pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo é a manifestação
dos dons espirituais que continuam a ser atuais e relevantes para a igreja prosseguir no cumprimento de sua missão. O nascimento das Assembleias de Deus no Brasil em 1911 aconteceu depois que alguns irmãos, sob o poder do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme vimos a semana passada. A irmã Celina de Albuquerque, a irmã Maria Nazaré, são as irmãs pioneiras. Então, começou a falar em línguas, profetizar, são experiências semelhantes a de Atos 2. Nós temos que ter a experiência desse pentecostal. Hoje, infelizmente, mais de 70% das pessoas que estão na igreja pentecostais não foram ainda batizadas com o Espírito Santo. Infelizmente, e nós precisamos continuar pregando, e a busca constante de dons espirituais, vai para a vigília, vai orar, até receber. E depois que receber, manter, não é? Pregando o evangelho. Tem gente que falou em língua e depois nunca mais falou. É preciso continuar mantendo a chama, o poder pentecostal em nossas vidas. Então, número 1, pregar o evangelho. Número 2, a experiência pentecostal. E número 3, não desistir de ensinar as Sagradas Escrituras. O que são as escolas dominicais, senão o ensino, semana após semana, da palavra de Deus, da Bíblia? Nos cultos pentecostais, nos cultos públicos, é aberto. Nós aprendemos também neles, mas o verdadeiro ensino está na escola dominical. A vertente teológica do pentecostalismo clássico adota um modelo mais confessional, um código doutrinário, né? O credo da CONAMAD, publicado também mensalmente no jornal O Semeador. As primeiras décadas, a Assembleia de Deus era considerada e equivocadamente um movimento sem fundamentação teológica, o que não é verdade. Nós podíamos não ter seminários, mas sempre tivemos escolas bíblicas promovidas, não é? Era ensinado o dispensacionalismo, aquele mapa do plano divino através dos séculos, eram as escolas bíblicas que se aprendiam. Depois começamos a ter seminários teológicos e alguns foram se aprofundando, até entrando numa teologia, às vezes, da igreja presbiteriana, batista, mas o movimento pentecostal tem a sua própria característica. As Assembleias de Deus crê e ensina todas as experiências espirituais devem passar pelo crivo da Bíblia. A vida dá ênfase aos cultos, ao ensino, à escola bíblica dominical, que é a maior escola teológica do mundo desde a sua fundação, para estudar as Escrituras. Nelas vemos a palavra de Deus para nós hoje. Pregamos e ensinamos sobre o batismo com o Espírito Santo, falamos sobre a atualidade dos dons espirituais, sobre as doutrinas principais da cristandade, como a doutrina da Trindade, Cristo Salvador, que não há salvação fora de Jesus, que Ele é o Salvador. Então, tudo isso aprendemos e reforçadamente na escola bíblica dominical. A igreja continua a cumprir a sua missão de evangelizar e necessita de contínua edificação. Aqueles 4 pontos importantes: Jesus salva através da pregação, Jesus cura através da oração, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus batiza com o Espírito Santo também através da imposição de mãos, da busca constante. E Jesus há de voltar, que é a nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda. Esse é o alicerce do movimento pentecostal. Vamos agora no ponto 3, tratar do neopentecostalismo brasileiro. As práticas e os ensinamentos de alguns movimentos e denominações não caracterizam a identidade do pentecostalismo clássico, como das Assembleias de Deus. Como não há consenso entre os estudiosos sobre a nomenclatura que melhor descreve,
nós usaremos o termo neopentecostal, principalmente aquilo que não é o pentecostalismo tradicional das Assembleias de Deus e outras denominações, para caracterizar esses movimentos e denominações, enfatizando a diferença entre eles e o verdadeiro movimento pentecostal que surgiu no Brasil no início do século XX. O neopentecostalismo está cheio de inovações e vamos ver algumas delas. O movimento neopentecostal surgiu com algumas inovações que o distingue dos pentecostais clássicos, inclusive com inovação em seus cultos, que nos fazem lembrar do alerta feito por Paulo em Colossenses 2, verso 18. Vamos ler Colossenses 2, 18, a carta de Paulo aos Colossenses 2, 18, onde lemos assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Tem lugar que cultua mais um anjo do que Jesus. A gente fala, Jesus está aqui, ninguém dá glória a Deus. Estou vendo um anjo ali, pronto, as pessoas saltam, dão cambalhota, não é? Metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. É o que acontece em muitos cultos neopentecostal. Não que nós não cremos que os anjos podem estar no culto e vê-los, mas muita gente dá, parece que, mais culto ao anjo do que a Jesus. Alguns estudiosos identificam o surgimento do neopentecostalismo a partir do final da década de 70, vindo descendentes de denominações surgidas a partir da década de 50, e também muitos saíram da própria Assembleia de Deus. Entre os neopentecostais, há aqueles que argumentam a necessidade de contextualizar a mensagem para torná-la mais atraente e moderna. Quer dizer, não querem ensinar exatamente como a palavra diz, mas temos que contextualizar. E nesse esforço, desprezam a ênfase das Escrituras na chamada de Deus ao arrependimento, a uma fé cristocêntrica. Normalmente, no neopentecostalismo, o homem é o centro do culto, vivendo um culto antropocêntrico em vez de cristocêntrico, ensinando uma fé nominal, uma fé para obter bênçãos, uma fé superficial, uma fé utilitária e pragmática que serve apenas para servir ao homem, para ter vitória, para conquistar coisas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Pedro 2, 18 a 19, 2 Timóteo 3, 14 e 17, menciona como nós podemos contextualizar, mas sem nos contaminar, sem comprometer a essência da mensagem do Evangelho de Cristo. Falemos também de outro problema do neopentecostal, a pluralidade. Existem tantas igrejas que nós nem conseguimos numerar todas elas. E dessas muitas igrejas existe a pluralidade na liturgia pentecostal. E tem sido alvo de constantes estudos. Essa correntes teológicas que recorrem a promessas, a discursos mágicos, ao eu declaro a tua vitória, essas coisas para resolução de problemas diversos, relacionado à vida financeira, à saúde. Muitos desses cultos chamam atenção pelos excessos que são cometidos nos púlpitos, os quais tomam lugar de Cristo na pregação. Na realidade, Cristo não é mais importante, mas o que eles buscam são os sinais, as maravilhas, não é? Os milagres. As fontes do neopentecostalismo, vamos falar sobre esse, é o terceiro ponto da nossa lição. Muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm até de movimentos surgidos nos Estados Unidos. A exemplo dele, temos Ezekiel William Kenyon, 1867 a 1948, Kenneth R. Reagan, de 1917 a 2003. Esses pregadores foram
a inspiração ideológica de movimentos americanos, que influenciaram os movimentos neopentecostal. Kenyon e Reagan foram os primeiros a difundir os ensinamentos que mais tarde ficou conhecido no Brasil como a teologia da prosperidade. O fato de nós buscarmos a Deus para ser um triunfalismo, uma doutrina positiva, a confissão positiva, confessar, teologia da prosperidade, todas essas vêm baseadas nisso. E a verdade teológica do pentecostalismo clássico adota um modelo mais confessional, um código mais doutrinário. Esse povo parece que não tem doutrina, parece que quer ver sinais, maravilhas, e a ênfase acaba não sendo em Cristo. Não é? É uma fé utilitária, com Deus servindo a mim, em vez de eu servir a Deus. Vamos à conclusão. Os cristãos devem sim preservar no ensino das Escrituras, se manter cheios do Espírito Santo, crer em sinais e maravilhas, mas lembremos que o Senhor da igreja continua Cristo. O propósito da igreja é Cristo e não servir a nós mesmos. O propósito do Evangelho é nos salvar e não nos deixar ricos, ainda que alguns podem ficar ricos sim, não há problema nenhum nisso, desde que nunca coloque o coração nas riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Devemos preservar as características do movimento pentecostal no início do século XX. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Por isso, precisamos cultivar uma vida em santificação. Nós não somos contra a prosperidade do povo de Deus, entenda bem. Mas não adianta o povo de Deus prosperar se nós cremos que até que Jesus vem, não é? E é bom a prosperidade, ajuda-nos a divulgar o Evangelho mais rapidamente. Se nós realmente, o propósito da nossa prosperidade não é servir a nós mesmos, mas servir a obra de Deus e divulgar o Evangelho de Cristo, amém. Não somos contra isso. O que somos contra é a pessoa focalizar nisso, que só quer ficar rica aqui e depois morre e nem sabe aonde vai passar a sua eternidade. Nós sabemos que há homens que foram ricos na Bíblia, como Abraão, Salomão, Davi, mas eles nunca, pelo que nós vemos, não colocaram o seu coração nisso. O seu coração estava em Deus. Até Salomão, que foi o homem mais rico, diz no livro de Eclesiastes que o fim de tudo que se fala é teme a Deus, porque Deus trará a juízo toda obra. Portanto, devemos buscar a Deus em primeiro lugar. O nosso culto é para Deus e não Deus para nos servir, ainda que o Senhor toma conta de nós. Bom, espero que você tenha entendido que essas variantes teológicas do pentecostalismo, né, adota às vezes o servir de Deus para eles. Vamos continuar uma vida de busca a Deus, de buscar a verdade do Evangelho e sermos cheios do Espírito Santo, sim. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, ali você vai encontrar um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. Nós aqui falamos e comentamos 5 escolas dominicais. A revista da CPAD, que é desde 1940, já completando 85 anos de comentários de escola dominical. Temos a da Betel, que já tem mais de 20 anos de revistas de escola dominical. Temos também lições aqui da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus de Belém do Pará,
pastor Samuel Câmara, onde estamos estudando o profeta Isaías nesse primeiro trimestre de 2025. Temos também a revista da Central Gospel, que é a da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, onde estamos estudando tipologia bíblica. E temos a revista da Cone Madeb, onde estamos estudando a nova identidade em Cristo, a identidade da nova criatura. Entre lá, estude as outras lições de Escola Bíblica Dominical, pegue um tema que você quer aprender, Isaías, ou a defesa da fé, ou o movimento pentecostal, ou a tipologia bíblica, ou então a nova identidade em Cristo Jesus. Entre ali, estude, aprenda, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.